gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas coisas de dona de casa, né, como sempre. Então vou fazer algumas receitinhas bem fáceis, bem simples aqui para minha família e vou compartilhar com vocês. E também a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas de dona de casa. Vamos ver aí a forma com que a conversa vai ser conduzida. Mas é isso aí para o vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo a você que também está fazendo alguma coisa aí na sua casa, seja precisando de motivação ou precisando, sei lá, descansar um pouquinho. Talvez nem esteja fazendo nada, esteja só relaxando, assistindo, ou talvez esteja sim fazendo alguma coisa. Então, seja bem-vindo aí para fazer parte desse vídeo. Tava começando ali fazendo um café da manhã, que na verdade pode ser comido a hora que a gente quiser, né? Mas eu tava fazendo com a intenção de ser café da manhã, que nada mais é do que algumas omeletezinhas feitas naquela forminha de cupcake, tá? Então eu usei ali bastante ovos e a gente pode colocar algo além do ovo como proteína para ficar ainda mais proteico, né? E aí eu vou colocar ali um peito de frango defumado que eu tinha na geladeira, vou colocar também bacon frito, queijo, cebolinha, sal, pimenta e coloquei um pouquinho do descarte do fermento natural e acho que um pouquinho de farinha também, né, para deixar ele um pouco mais consistente. Fora essa receita, não tá nesse vídeo, mas eu fiz aqui em casa uma mini quiche com espinafre, ficou maravilhoso, gente. Quando eu fiz essa receita aí, eu queria, na verdade, ter colocado espinafre, porque eu amo a combinação de ovos com espinafre, mas eu não tinha nesse dia. Então, depois eu fiz de novo com espinafre, realmente ficou delicioso, tá? Fica aí uma opção bem prática de café da manhã e, como eu disse, não só o café da manhã, pode ser também um lanche da tarde ou até mesmo um almoço, se a gente fizer em maior quantidade, né? Acredito que é algo que fica bom também para congelar. E esse tipo de comida assim pronta, pequenininha, que a gente pode pegar e comer com uma mão só, também é ótimo para quando tá de pós-parto, né? Eu nem tô grávida ainda, mas eu já tô pensando nas receitinhas que eu tô vendo que vai ser assim, muito bom para eu fazer refeições de pós-parto, né? Eu fiz quando eu fiquei grávida da minha filha, achei maravilhoso e com certeza eu vou fazer isso de novo. Então, esse tipo de refeição assim prática, fácil e pequenininha aí que a gente consegue comer de uma vez só, é muito bom para esse tipo de momento, tá? A gente leva para assar normal, assim, temperatura média, né? 180, 190 graus. Depois que esfria um pouquinho, tira da forma e já coloca imediatamente naquela grade de resfriamento, né? Para poder esfriar sem ficar com o fundo mole. E tá ótimo, né? A gente guarda ali para poder comer quando quiser. Ou se quiser comer tudo de uma vez, também, né, não tem nenhum problema. Afinal de contas, na nossa casa a gente tem a liberdade de fazer e comer aquilo que a gente quer. E uma próxima receita bem parecida com essa, só que uma versão doce, é um muffin de fermentação natural de banana. É quase como se fosse um pão de banana, mas não é, né? É um pouquinho diferente, porque no meu pão de banana eu costumava fazer ele com farinha sem glúten para ficar com a textura melhor e ficar mais leve e tal. Mas eu decidi testar para ver como que ia ficar. E é claro que eu não fui decepcionada de usar o fermento natural. No caso ali, para esse tipo de receita também tá usando descarte, não precisa ser um fermento ativo, borbulhante, nada disso. E fica maravilhoso porque a textura fica diferente, né? A consistência, assim, é bem diferente. O sabor, é claro, também. Meu marido amou essa receita. Ele não é muito fã de receita com banana, mas ele amou. Ele falou que não dá nem para sentir que tem banana, porque de tão delicioso que ficou, né? Então, acho que isso é um ponto positivo aí para uma receita tão fácil e relativamente barata de fazer, né? Eu coloco também gotinhas de chocolate para deixar mais apetitoso, para fazer com que a gente goste mais. E aí leva canela, eu mostrei ali para vocês no comecinho, né? Todos os ingredientes que usa, normalmente coisas que a gente sempre tem em casa e eu vou colocando de olho assim mesmo, porque eu já estou acostumada a fazer, né? Então eu não olhei nenhuma receita de lugar nenhum. Eu tentei seguir mais ou menos as proporções que eu achei que iria funcionar e funcionou mesmo. Eu tava fazendo essa receita, ainda era bem cedinho, né? Eu fiz pro café da manhã, na hora do café da manhã, né? Na verdade, um pouquinho antes, porque era bem cedinho. Então, deu tempo aí de preparar, colocar pra assar, porque nem leva tanto tempo assim. E a gente teve algo fresquinho, né? Pra comer em casa, bem saboroso. E também
nutritivo. Eu acho isso maravilhoso, né? Nada como um café da manhã assim fresquinho. Não é sempre que isso acontece, né? Que normalmente já tem ali na geladeira um pão já pronto, algo já pronto, igual a receita anterior que eu fiz para já ficar pronto. Mas quando acontece de precisar ou de eu estar disposta e animada para fazer algo fresquinho pro café da manhã, eu gosto muito de fazer isso porque acredito que faz muita diferença aí na rotina, né, da gente e na questão de deixar a casa com aquele cheiro de coisa fresca. Eu gosto muito disso também. Mas falando sobre a questão da ser dona de casa jovem, esses dias eu vi uma postagem, né, de uma dona de casa que eu admiro muito e ela tem 8 filhos, cuida da casa e as crianças são homeschool, porque quem não sabe, homeschool são aquelas crianças que não vão para a escola, a mãe que dá aula para criança em casa, então é algo a mais ainda para dar conta de fazer e tudo mais. E muitas pessoas perguntam para ela como é que ela dá conta de tudo, porque parece que ela faz coisas demais, ela também cozinha as coisas tudo em casa, tudo do zero, preza muito pela alimentação da família, principalmente nas crianças que ainda estão se desenvolvendo e tal. E ela falando que deu vários conselhos para como se organizar e estava falando sobre o que ela poderia dizer para donas de casa mais novas do que ela, né? E é claro que eu já atentei ali as minhas orelhinhas para aprender com quem tem mais experiência do que eu. E ela disse para aproveitar a nossa juventude, né? Literalmente, assim, pegar os nossos 20s, que são os nossos 20 anos, assim, pra gente desenvolver as habilidades de dona de casa que serão muito necessárias e vão ajudar a nós mesmos depois quando nossos filhos vierem, porque, querendo ou não, depois que nasce nosso primeiro filho, a gente percebe o quanto de tempo que sobrava antes da gente ter filho, né? Eu sou prova viva disso. Depois que tive minha filha, que eu fui perceber, cara, como eu tinha tempo sobrando antes de ter filha, né? Mas não me dava conta disso até ter. Então não é que se torna impossível da gente aprender coisas novas depois que tem filho, mas fica sim um pouco mais difícil, porque nossos filhos demandam atenção e tempo da gente. A minha filha, por exemplo, quer o tempo todo atenção, preciso cuidar dela. Agora que eu sou mãe, tem muitas coisas que eu preciso fazer no meu dia que antes eu não precisava fazer. Então é uma fralda que a gente troca, é dar de mamar, é colocar para dormir, é dar um banho, é ter que passear, é ter que brincar, dar atenção. Tudo isso toma o tempo do nosso dia que antes de ter o filho ou ficava desperdiçado ou a gente fazia outra coisa. Então é questão também de saber analisar a fase da vida que a gente está vivendo para saber priorizar o nosso tempo, o que é importante no momento, o que a gente deve fazer com o nosso tempo no momento, né? Mas ela estava falando sobre isso. Um conselho que eu poderia dar para dona de casa mais nova do que eu: aproveita os primeiros anos, principalmente o primeiro ano ali de casado, para aprender as habilidades de dona de casa. E aí eu fiquei refletindo comigo mesma, assim, sobre essas habilidades de dona de casa, pensando naquilo que eu ainda não sei fazer, naquilo que eu gostaria muito de ter sido ensinada durante a minha infância e adolescência, de coisas que hoje eu sinto falta por eu não saber fazer, e do quanto que é importante que a gente aprenda essas habilidades meio que perdidas, né? Coisas como, fazer sabão em casa, fazer sabonete, fazer próprios produtos de limpeza, ou saber fazer um pão, saber fazer biscoitos, saber cozinhar de verdade do zero, sabe? Sem achar que tudo vem pronto do mercado, assim. São coisas muito ricas da gente aprender como mulher, como dona de casa, tanto para cuidar da nossa família, quanto para ajudar a economizar dinheiro, quanto para poder nos dar a liberdade de poder ficar em casa, cuidar dos nossos próprios filhos e não ter aquela obrigação de sair para trabalhar, para ter que comprar um monte de coisa pronta que a gente não sabe fazer, ou que a gente não consegue fazer, ou que a gente não tem mais tempo para aprender a fazer. Então eu fiquei pensando nisso e vendo a quantidade de coisas que hoje eu gostaria de saber fazer, que talvez quando eu era mais nova eu não dava tanto valor, eu não via valor, ou não me ensinaram o valor que aquilo tinha. Mas agora que eu fui me aproximando de Deus no sentido de querer aperfeiçoar, né? E aprender todos os dias como ser a mulher que Ele quer que eu seja para cuidar da minha casa, da minha família, eu vi a necessidade de saber de coisas que eu não sei. E aí eu fiquei tentando voltar à memória, assim, o que eu fiz com o meu primeiro ano de casada, meu segundo ano de casada, assim, e até eu ter a minha filha, né? Eu lembro que eu me empolguei muito pra cozinhar, porque eu sempre gostei muito de cozinhar, desde criança, assim, mas eu casei sabendo o básico, né?
Então, essa parte assim de baking, essa parte de fazer pão, receitas, essas coisas, tudo isso eu fui aprender só quando eu me casei, que foi quando eu tive assim a liberdade mesmo de ir atrás das receitas e de poder fazer a bagunça que eu queria, de aprender do jeito que eu queria. Errei muito, joguei muito ingrediente fora, muita receita deu errado. O primeiro pão que eu fiz na minha vida virou uma pedra, tive que jogar tudo fora, mas depois de insistência, né, e depois de errar bastante, acabei aprendendo e pegando ainda mais gosto por aprender a cozinhar. Ali era ainda aquele dia de chuva, só que na parte da tarde eu quis tirar esse quadrinho da parede para poder limpar o mofo dele, né? Porque com tanta chuva assim, tantos dias úmidos, muita coisa começou a mofar aqui em casa, então tava tirando ali para limpar. E aí vocês vão ver a bagunça na minha mesa, porque a gente também teve que tirar a prateleira da sala para limpar e para passar um verniz para ver se dá uma segurada aí no mofo, tá bom? Então é isso aí que tá acontecendo. E voltando ali ao assunto das habilidades perdidas ou habilidades antigas ou habilidades de dona de casa e falando também sobre a questão de ser dona de casa jovem, eu tava falando sobre a questão de aprender a cozinhar, porque para mim é uma das coisas assim mais importantes na vida de dona de casa. A prioridade assim na minha lista é a nossa alimentação, né? É a comida. Afinal de contas, a gente come várias vezes por dia, a gente precisa comer todos os dias. E se a gente perde o controle das refeições, muita coisa acontece, porque é muito ruim chegar na hora que a gente tá com fome e a gente ainda não saber o que vai comer, não tem nada pronto, né? Não tem horário para refeição. Ou também acabar caindo naquela de ficar sempre comprando pronto, sempre pedindo as coisas, que é conveniente sim, quando a gente precisa, né? Acontece sim uma situação ou outra em que a gente acaba tendo que comprar alguma coisa pronta, mas eu tenho tentado evitar o máximo possível, inclusive até compartilhei com vocês que fazem meses que a gente não pede absolutamente nada para economizar, né? A gente tá tentando aí também aprender a organizar melhor o nosso orçamento, nossas finanças, nossos gastos e cortar, comer fora, pedir as coisas prontas. Foi algo que fez uma diferença, assim, enorme naquilo que a gente gasta no mês e o quanto que a gente pôde pegar esse dinheiro e usar para outras coisas que a gente realmente estava precisando, ao invés de ficar comprando coisa pronta fora, que não era necessidade, né? Às vezes só por impulso mesmo. E ali eu tava fazendo uma pipoca, porque minha filha gosta de pipoca, eu gosto de pipoca, meu marido gosta de pipoca, e é um lanchinho barato de fazer, né? Ele é fácil de fazer, normalmente a maioria das pessoas gosta, se não for o seu caso, é só ignorar essa parte. Mas é um lanchinho barato de fazer e é algo salgado, né? E a gente parou de comprar salgadinho aqui em casa. Viemos de uma época que a gente tinha uma gaveta cheia de salgadinhos, cheia de coisinhas, guloseimas, essas coisas. A gente não compra mais. Então eu tenho tentado buscar alternativas de fazer o máximo possível em casa. Já compartilhei com vocês aquele salgadinho frito, né? Que eu fiz ele de fermentação natural, mas tem também a receita tradicional dele sem precisar ter o fermento natural. Mas eu tenho feito a pipoca assim em maior quantidade para guardar ela já estourada. Coloco ali no saquinho de zíper ou num pote hermético e fica crocante, ela fica fresquinha por bastante tempo, não murcha e é ótimo ter pronto para quando precisa, né? Não ter que estourar toda vez que quer comer pipoca. Eu não mostrei o resultado do bolo pronto ontem. Esse aqui é o resultado. Já está comido, né? Claro, porque não tem como. Mas, gente, o cheiro desse bolo é incrível. E eu queria muito mostrar pra vocês o brilho do bolo. Ele tá meio assim,
né, machucadinho, porque ele é extremamente fofo. Eu acho que eu deixei ele assar um pouquinho mais. E quando o bolo tem essa massa muito líquida, não é bom que ele fique tempo a mais no forno, porque senão ele fica assim, esfarelado, né? O cheiro, o perfume de cacau, e a gente sente lá no finzinho aquele pouquinho de café granulado, né, que a gente colocou aqui. Eu não sei se a câmera vai fazer jus a cor e o brilho, acredito que não. Tinha um bolo de chocolate que eu fazia com muita frequência aqui em casa, né, que é o bolo de chocolate super úmido, eu já até mostrei aqui no canal. Ele fica bem baixinho, tipo um brownie, porque ele não leva muito fermento, né? Leva só um pouquinho de bicarbonato e um pouquinho do fermento químico. Mas, apesar de ser delicioso, brilhoso e úmido, e bem chocolatudo, bem escuro, né? A gente não ficava muito bem do estômago aqui em casa quando comia aquele bolo. Ainda mais que eu fazia ele com frequência, né? E com esse aqui, isso não aconteceu porque é de fermentação natural. Nem eu nem meu marido somos celíacos, mas a gente tem certa sensibilidade ao glúten, né? Então a gente ficou um ano comendo coisas sem glúten, assim, gluten free, né? Por um ano, achando que a gente tinha problema com glúten. Depois a gente descobriu que não. Acho que meu marido fez até exame, não lembro muito bem. Aí foi quando eu comecei a fazer as coisas de fermentação lenta aqui em casa. Melhorou assim 200% nossa vida, né? Em termos de digestão, intestino, todas essas coisas. E a gente pôde voltar a comer as coisas que tinham glúten, só que tudo feito em casa. Só que assim, macarrão, essas coisas eu ainda compro pronto, mas a gente come muito menos, porque como eu disse, a gente não se sente muito bem depois de comer, né? E agora com a fermentação natural, tem melhorado ainda mais, a gente tem sentido bastante diferença. Claro, ainda estou aprendendo a usar, aprendendo como funciona, mas estou muito feliz, porque é algo que há muito tempo eu queria fazer, né, e achava que era algo difícil demais, mas não. Eu não mostrei pra vocês fazendo esse pão ontem, mas eu também fiz esse pão ontem, né, o pão de sanduíche também, de fermentação natural. O cheiro, incrível, maravilhoso, né, tem aquela leve acidez, assim. E eu tô mostrando aqui, por mais que eu já fiz várias vezes esse pão, porque eu achei que esse foi o melhor, tá? Foi o melhor resultado que eu obtive fazendo pão de sanduíche. É muito gratificante fazer o próprio pão, poder fazer as coisas do jeito que você quer, da quantidade que você quer, com os ingredientes que você quer. É muito, muito, muito gratificante. Uma das melhores coisas, assim, em ser dona de casa é ter a liberdade de poder fazer sua própria comida do seu jeito, né? E aprender novas habilidades. Eu não casei sabendo fazer pão, eu fui começar a aprender a fazer pão depois de casada, era algo que eu queria muito, muito aprender a fazer desde antes de casar, né? E aprendi não só a fazer pão, aprendi outras coisas também, claro, ainda tô aprendendo, né? Porque sempre tem uma receitinha nova pra gente tentar. Outra coisa que eu queria muito mostrar pra vocês é esse potinho aqui, com suculentas. Olha que coisa mais fofa. Esse potinho aqui, ele tava jogado ali na área verde, todo sujo, todo cheio de teia de aranha, e daí eu fiz esse potinho de suculentas pra mim. Queria muito fazer esse mix, né? Tem 3 tipos de plantinhas aqui. Tá ficando bem bonitinho, tá dando bem certo, tá ali na janela por enquanto. As plantas amam ficar ali na janela, essas que estão na cozinha, porque pega bastante luz e não pega muito sol, né? Então elas têm luz, mas não tem muito sol. E essa aqui é minha aquisição mais recente, assim, de planta, que tô aprendendo a cuidar das minhas plantas agora, porque no começo do casamento também eu lembro que qualquer coisa eu deixava morrer, inclusive cacto. Mas agora eu tô aprendendo a cuidar, e essa daqui, eu amo essa planta, é um tipo de espada de São Jorge, né? Eu tenho 3 tipos de espada de São Jorge aqui em casa. Olha que vaso maravilhoso, eu amei esse vaso. Esse vaso preto e não é de plástico também. Mas eu tô mostrando pra vocês porque teve alguém perguntando sobre plantas pra mim nos comentários. Pra eu falar alguma coisa, ou ensinar a cuidar, a falar sobre regas. Como eu disse, eu também tô aprendendo a cuidar, né? Então eu mostro e compartilho de acordo com o que eu vou vivendo de forma real e aprendendo, né? Mas uma coisa que vai funcionar pra qualquer tipo de planta, seja planta tipo flores ou de horta, é não molhar demais. Essas são mudinhas que eu tinha feito, eu já tinha até mostrado pra vocês, e olha como tá brotando. Praticamente cada pétalazinha dessa hoje, que já é depois de eu ter filmado isso daí pra vocês, cada pétalazinha dessa deu muda de suculenta. E é muito gratificante ver uma planta que você mesma plantou, né, ou que você mesma fez a muda crescendo.
Outra coisa que eu também não me importava muito e também não aprendi muito sobre plantar, nem sobre cuidar de plantas durante a infância, adolescência, nada disso. Mas foi algo que eu fui descobrir o valor recentemente, né? Graças a Deus, há tempo de poder desenvolver essa habilidade de cuidar aí de plantas, de aprender a plantar. A gente não tem ainda um terreno enorme, ou um sítio, ou algo do tipo, pra gente poder plantar algo assim em grande quantidade, sei lá, para alimentar a família e economizar dinheiro com comida. Ainda não estamos nesse ponto, mas isso não é desculpa para eu não aprender. Na verdade, eu acho que é uma grande oportunidade de começar a aprender assim, de pouco, com pequenas coisas, uma plantinha, uma hortinha, qualquer espaço que a gente tiver, um vasinho que a gente tiver, já dá para começar a aprender a cultivar alguma coisa, porque é algo que enriquece muito como dona de casa, porque é algo que abençoa a família toda, né? A gente come melhor quando, no caso, se plantar algo numa horta, né? Ou com mais vegetais, alguma coisa assim, e ainda abençoa a nossa casa no sentido de sempre ter uma plantinha ali para decorar. Afinal de contas, decorar a casa com plantas é uma forma barata, é uma forma muito bonita, né, e traz vida para nossa casa. Então, talvez a gente não possa sair comprando vasos caríssimos, obras de arte caríssimas para colocar nas paredes, mas a gente pode colocar uma planta aqui, uma planta ali, e fica muito bonito e faz o papel aí de alegrar a casa, decorar a casa. Então, é mais uma habilidade de dona de casa que acaba ficando para lá, né, tipo cuidar de plantas ou cuidar de horta, porque a gente se acostuma a comprar tudo pronto ou a nem ver valor nesse tipo de coisa. Mas eu sou prova viva de que uma vez que a gente tem um vasinho, a gente começa a querer mais vasinhos de planta. Eu comecei com um, agora eu já tenho vários, quase que tô ficando sem espaço para colocar, porque realmente peguei gosto, porque é algo que traz muito prazer, assim, né? Você vê ali a planta que você tá cuidando, e a gente sempre quer aprender mais e cuidar melhor das nossas plantinhas. Ali eu tinha feito uma carne de porco que me rendeu 3 refeições, né? Eu tirei a pele e a gordura e piquei para botar no freezer, para quando eu fazer feijão, poder usar no feijão, tanto para temperar quanto para deixar um recheiozinho ali no feijão. A parte mais carnuda eu fatiei ela e temperei e fiz nesse dia mesmo pra gente almoçar, né? Só grelhadinho na frigideira. E a outra parte eu temperei e coloquei num papelote ali de papel alumínio e deixei no forno na temperatura bem baixa por bastante tempo, bem mais de 1 hora para um pedaço assim pequeno. Mais de 1 hora é bastante tempo, né? E deixei ali na temperatura bem baixinha para poder ficar bem molinha, bem suculenta, para eu desfiar e guardar, né? Botei no freezer depois de esfriar, porque eu tinha intenção de fazer um sanduíche de carne de porco, que esses dias eu vi uma receita de sanduíche com carne de porco e eu fiquei com muita vontade. E daí eu falei, não, vou fazer essa carne só para poder fazer esse pedacinho ali, né? Desfiar essa carne de porco para fazer o sanduíche, né? Que eu não sei, quando eu vejo algo que eu tô com vontade de comer, eu tento fazer mesmo, e acho que a gente tira muitas coisas boas disso, né? Não só a receita em si, mas a experiência que a gente pega ali de tentar fazer a receita, aprender algo novo. E uma coisa assim que facilita muito a vida de dona de casa é a gente sempre tentar fazer uma receita da mais de uma vez, né? Tanto no sentido de você fazer a mais para sobrar pronto mesmo, para ter ali aquele restinho na geladeira, seja de um arroz, seja de um macarrão, seja de uma salada que já deixou descascada as coisas, já deixou ralado uma cenoura, já deixou lavada uma alface ali na geladeira. Isso facilita o nosso dia a dia, principalmente em dias que as coisas não saem como planejado. A gente já ter ali a refeição dá um alívio enorme pra gente, né? Quando no sentido também de, como eu fiz ali, já peguei a carne que já ia me render 3 refeições, né? Tava meio que preparado, não tava tudo preparado, mas no dia que eu quisesse usar, já ia me ajudar bastante.
todas as coisas que eu vi que faziam parte de ser uma mulher segundo a vontade de Deus e crescer como dona de casa, tantas coisas para aprender e tudo mais. Uma das coisas que mais me pegou, assim, foi a parte espiritual, do quanto que a gente deve se dedicar à palavra de Deus e à oração e a nos fortalecer espiritualmente para que a gente tenha o que oferecer para nossa família e para nossa casa. E dentro de tudo isso, uma das coisas mais difíceis para mim está no versículo, está em 1 Pedro 3 e 4, que diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Em outras traduções pode dizer espírito quieto, tá? Sobre ser quieta e gentil, mas aqui tá falando dócil e tranquilo. E esse é um tipo de coisa difícil para mim, que eu tenho tentado trabalhar e melhorar e pedir muita ajuda a Deus, porque outra coisa que não fazia muito parte de mim, assim, né? Essa coisa do dócil e tranquilo, ou do espírito quieto e gentil, tem algo de muito profundo nisso. O engraçado é que, como eu cresci na igreja, eu cresci ouvindo a primeira parte, né, o versículo 3 ali, que fala sobre que a sua beleza não esteja em joias e em trançar dos cabelos e roupas finas, né, no sentido de proibir a gente de se arrumar. Então era isso que eu ouvia, mas não é o que a palavra tá dizendo, né, em momento algum tá proibindo que a gente se arrume ou use joias ou arrume nossos cabelos ou use as roupas, mas sim que não é nisso que deve estar firmado a nossa beleza, muito menos a nossa identidade, quem a gente é como mulher, esposa, mãe e dona de casa, né? Porque o que realmente importa para Deus é o nosso espírito, é o nosso comportamento, é como a gente está vivendo, lidando com as coisas que Ele coloca na nossa mão pra gente lidar, principalmente nossa família, que é composta pelas pessoas mais importantes aqui nessa terra que tem pra gente cuidar. Então, é uma das partes que eu tenho mais dificuldade e tá sendo difícil pra mim de crescer, mas eu não quero desistir, porque eu sei quanto isso vai fazer bem para minha filha, para o meu marido, para mim mesma, né? E o quanto que isso vai matando a nossa carne e fazendo a gente enxergar aonde está o verdadeiro valor das coisas e principalmente o valor que Deus já colocou em mim desde o princípio, né? O valor que Deus já colocou em mim desde que eu estava no ventre da minha mãe, independente do que o mundo fale que eu devo fazer, independente do que o mundo tente fazer eu acreditar, independente das frustrações que às vezes passam pela nossa cabeça, ou aqueles pensamentos assim de será que realmente vale a pena aquilo que eu tô fazendo? Eu poderia estar lá fora fazendo várias outras coisas, né? Já escutei várias mulheres falando que elas não podem ser donas de casa, porque quando elas estão em casa, não tem nada para fazer. O que ela vai ficar fazendo o dia inteiro em casa? Então, a gente vem de uma geração que não sabe o que fazer dentro de uma casa, e sem julgamento aqui, tá? Porque às vezes a gente não foi criada, né, nesse sentido, às vezes a gente não foi ensinada a ver como gerir uma casa, como manter uma casa, o que precisa para uma casa estar sempre, né, as coisas fluindo, acontecendo, as compras, as listas, ajudar o marido na questão da finança, mesmo se a gente não trabalhar fora, é possível que a gente ajude o marido com as finanças, economizando, procurando formas de evitar gastos, cortar gastos, de trazer vários benefícios financeiros para nossa família, fazer as coisas em casa, né? Então, se a gente for fundo nisso, tem muita coisa para falar, tem muita coisa para aprender. Mas essa coisa aí do espírito gentil e dócil e calmo e quieto, né? Que é algo que tem muito mais valor do que a nossa aparência. Eu acho interessante que Deus deixou esse conselho para nós na Bíblia, porque é muito fácil da gente se perder e inverter o valor, né? É muito fácil da gente querer colocar nossa aparência, nossas roupas, nossas coisas em primeiro lugar. Eu já fui assim. Tive uma fase bem conturbada nessa questão de roupas e aparência e tudo mais.
mas com as coisas, com as experiências que eu fui vendo hoje, eu não dou a mínima para isso, assim. O importante é que eu esteja vestida, né? Deus tá provendo aqui, Deus tá permitindo que o meu marido venha prover para nossa família, então não tá me faltando o que vestir, e sim, a gente deve se cuidar, mas essa não é a prioridade, sim, aquilo que realmente importa para Deus, que é ter o nosso espírito gentil, calmo, dócil, quieto, que, né, beneficia todo mundo e a nós mesmas. E eu tinha feito ali uma jantinha que foi sopa, porque muito frio os últimos dias aqui, agora já tá um pouquinho melhor, mas tava muito frio, então quando tá muito frio, é certeza que a janta vai ser sopa, né? Uma refeição barata de fazer, fácil de fazer e que todo mundo gosta. Foi isso pro vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo, tchau!